ventilação desse paciente, que é a relação da pressão parcial de oxigênio pela fração inspirada de oxigênio, que é a FO2, tá? Então, é a relação, é a divisão. Eu vou pegar o valor da minha PO2 que deu na gasometria e vou dividir pelo valor da fração inspirada de oxigênio, que também deu lá na minha gasometria arterial, tá bom? Mas aí a gente pode, né, classificar essa PO2, essa relação, em algum grau de hipoxemia, certo? Então, a gente tem que o ideal dessa relação PO2, pela frequência inspiratória de oxigênio, ela deveria ali ser maior de 300 miligramas de mercúrio. Tá bom? Então, ela deve ser maior para a gente considerar uma boa relação. Se a gente tiver valores, né, menores de 300, então a gente já tem graus de hipoxemia desse paciente. Então, a gente pode ter uma hipoxemia leve, que é de 300 a 200, uma hipoxemia moderada, que é de 100 a 200, e uma hipoxemia grave, se ela for menor do que 100 milímetros de mercúrio. Tá? Então, a gente tem esses parâmetros aqui para avaliar a hipoxemia. Antes da gente falar de um cálculo como ele é feito, é interessante que vocês saibam a diferença do conceito de hipóxia e hipoxemia, tá? Então, hipóxia, gente, não é a mesma coisa que hipoxemia, tá? A hipóxia, ela está relacionada, por exemplo, à diminuição de perfusão de oxigênio a nível tecidual. Então, quando a gente tem um paciente com um infarto, né? Teve um infarto do miocárdio. Então, ele vai ter hipóxia tecidual, né? Daquela região que foi infartada, do tecido lá do miocárdio que foi infartado, ele vai ter uma hipóxia tecidual naquela região, certo? Se é um paciente que teve algum distúrbio neurológico, que teve um infarto também de alguma região encefálica, né? Então, ele também teve uma hipóxia cerebral, certo? Porque teve ali, deixou de fazer perfusão, oxigenação do tecido cerebral. Agora, o que é hipoxemia, né? A hipoxemia, eu estou falando a nível sanguíneo, né? A oxigenação a nível sanguíneo. Então, hipoxemia está relacionada à diminuição, né, de oxigênio a nível sanguíneo. Então, é quando eu tiver diminuição, queda de saturação e queda da pressão parcial de oxigênio, isso a nível sanguíneo, beleza? Então, para ficar clara essa conceituação. É por isso que a gente está classificando aqui hipoxemia leve, moderada e grave, não hipóxia, né? Porque a gente está falando de nível sanguíneo e não de lesão tecidual, beleza? Então, a gente tem esses parâmetros aqui. Importante saber que o ideal é que essa relação PO2 ela esteja maior do que 300. Se estiver abaixo de 300, a gente já vai ter hipoxemia. E aí a gente vai ter que fazer o que com esse paciente? Ventilar o paciente, certo? Aí, eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem dessa relação da PaO2 pela FO2, certo? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, né, fiz uma gasometria e o meu paciente ele apresentou uma pressão parcial de oxigênio de 72,7 e uma fração expiratória de 21%, né? Eu já posso olhar de cara aqui e pensar assim, nossa, esse paciente está morrendo, porque a PO2 dele está abaixo de 80, o normal de 80 a 100, né? E ele está inspirando ali, está numa fração expiratória de oxigênio muito baixinha, ele está em ar ambiente, né? Então ele deve estar morto. Não, né? Então, se a gente fizer o cálculo desse paciente, 72,7 dividido pela fração expiratória de oxigênio, uma coisa importante, a fração expiratória de oxigênio é de 21%. Só que quando a gente vai jogar na divisão da PO2 pela FO2, nós temos que transformar esse 21%, tá? É só lembrar, ó, 50% corresponde a 0,5. Então, 21% corresponde a 0,21, tá? É a mesma coisa. Então, 100% corresponde a quanto? A 1, né? 80% corresponde a quanto? 0,8. 90%, 0,9. Então, na fórmula, eu não vou jogar, né, 72,7 dividido por 21. Não. Eu preciso transformar essa porcentagem em número absoluto para jogar na fórmula, né? Então,
Nesse caso aqui, como a fração expiratória é de 21%, na fórmula eu vou jogar o valor de 0,21. Então, 72,7 dividido por 0,21 é igual a 346,1 milímetros de mercúrio. Se a gente olha esse valor, ele está abaixo ou ele está acima de 300, que é o valor ideal da relação da pressão parcial de oxigênio pela fração respiratória? Acima, né? Então, se ele está acima, significa que esse paciente está com uma boa ventilação, então ele está bem, ele está estável. Né? O que a gente precisa avaliar, por exemplo, aqui para esse paciente, que é um parâmetro que não tem disponível, é a saturação. Se ele estiver saturando bem ali, né, entre 94, 95, 96, 97, ótimo, a gente não precisa ofertar oxigênio. Agora, se ele estiver ventilando baixo, né, abaixo de 95, 94%, e ele não for um paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né, uma DPOC, por exemplo, a gente precisa ofertar oxigênio para ele, tá? A gente precisa avaliar essas condições. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para a gente avaliar de qual paciente que estaria oxigenando melhor. Né? O primeiro paciente, ó, ele tem uma PO2 de 100 milímetros de mercúrio e ele está numa fração expiratória de 40%. Então, é um paciente que não está respirando espontaneamente, né? Ele deve estar ali em ventilação mecânica, certo? O paciente que está ali a 40%, né? Eu tenho um paciente 2 que está com 85 de pressão de oxigênio, uma fração expiratória de 21%, e o paciente 3 ali, pressão parcial de oxigênio de 180 e fração expiratória de 80%. Qual desses aqui vocês acham que estaria respirando melhor, ventilando melhor? 1 ou 2 ou 3? Olhando assim, fica meio difícil, né? Beleza. Vamos colocar aqui os resultados para a gente ver, ó. É sempre lembrar que o parâmetro ideal é acima de 300, certo? Para a gente considerar que ele está tendo uma boa ventilação. Se a gente olha o paciente 1, ó, fazendo a divisão, a relação da PO2 pela FO2, ele vai ter um resultado, né, de 100 dividido por 0,4 de 250. Epa, ele não está ventilando bem, né, gente? Porque ele está abaixo de 300. Então, se ele está com 250 aqui, ele já tem uma hipoxemia leve, ó, que está entre 300 e 200. O paciente precisa de oxigenação, ele precisa ser ventilado. O paciente 2, se a gente dividir 85 por 0,21, deu 404. Topíssimo, né? Ele está acima de 300 ali, milímetros de mercúrio. Então, ele está acima do ideal, ótimo, é um paciente que está ventilando bem. Agora, o meu paciente 3, ele tem uma PO2 de 180 e está numa fração expiratória de 80%. Se eu divido isso daqui, dá 225. Tá? Também está abaixo de 300, então ele também está em hipoxemia leve. Tá? Então, realmente, o paciente aqui que está ventilando melhor é o paciente 2, porque ele está ali ventilando, tem uma relação PO2 pela FO2 de 404, tá bom? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não avaliar parâmetro isoladamente. A gente precisa avaliar os parâmetros de forma conjunta. E essa relação aqui da pressão parcial de oxigênio pela fração expiratória é excelente para a gente avaliar a condição do paciente. Mas também nunca deixar de avaliar a saturação, tá? Não deixe de avaliar a saturação. Porque como eu falei para vocês, esse paciente aqui, ó, o 2, ele pode estar com essa PO2 de 85, a fração expiratória de 21%, então ele tem uma boa relação aqui de 404, tá ótimo, mas ele pode estar saturando baixo, né? Então a gente sempre tem que ficar de olho na saturação. Se ele estiver saturando baixo, vamos ter que oferecer oxigenação para ele, ou então ele pode estar hiperventilando. Se ele estiver hiperventilando, a gente vai ter, né, que diminuir a ventilação para esse paciente, tá?